ponto de vista do processo segregativo, não é que é um lugar exclusivo de ricos e um lugar exclusivo de pobres. É um local onde se concentra a população, né, de mais alta renda, tem um processo de concentração e um processo de concentração da população de baixa renda. Não significa que onde tem só ricos não vai ter pobre. Tem um ou outro, tem um porteiro, né, tem às vezes um imóvel que a pessoa não vendeu, está lá no meio dos prédios, daqui a pouco vai ser vendido, vai ser demolido, existe, né? Mas é um processo de concentração. Esse é um outro lado de Florianópolis, né? Essa é a área da Ponta do Leal, né, que pouca gente conhece, mas faz parte do município de Florianópolis, né? Olha lá, você tem a beira-mar lá e aqui você tem uma parte que onde está construída a beira-mar continental. Lá no morro você vê um pouquinho das comunidades, né? Então, essa começa a despontar a existência de separações espaciais e separações sociais. Pode passar. Essa imagem aqui do lado da universidade, né? É uma imagem da Serrinha, da comunidade da Serrinha, né? Essa é a característica de milhares de pessoas que moram aqui no Morro da Cruz, do lado da universidade, né? Muito pouco conhecida. As pessoas conhecem, talvez agora, com o dinheiro pago que tem, a Trans, Caieira, etc., as pessoas começam a passar por ali, mas é muito pouco conhecida. Bom, dentro desse universo tão pouco conhecido, eu não vou poder me estender muito sobre isso, mas eu gostaria de mostrar para vocês que o espaço da pobreza em Florianópolis existe, apesar do discurso, né, hegemônico, que coloca Florianópolis como uma cidade maravilhosa, aliás, uma ilha, né, da magia, a ilha onde você pode ter qualidade de vida, né, onde você tem infraestrutura, etc. Você tem espaços onde as pessoas se concentram e pessoas de mais baixa renda. Agora, nesse ponto, vale a pena a gente observar duas coisas. Primeiro, esse levantamento ele foi feito em 4 municípios. Florianópolis, isso aqui nós fizemos um grupo de pesquisa em 2005 a 2007. 4 municípios que a gente chama de área conurbada. Conurbada é que forma um espaço intraurbano único, né? Onde a gente não sabe onde começa São José e onde termina Florianópolis, né? Então é uma totalidade. Você continua o tecido urbano, ele não tem começo e fim. Nesse levantamento, a gente tem Florianópolis, para quem não conhece, Florianópolis, que é a ilha, e a parte continental. Isso aqui é São José, o município de São José, aqui é o município de Biguaçu e o município de Palhoça. Aqui está a BR-101, a universidade está aqui. Esses pontinhos vermelhos que a gente está vendo aqui, são todos os assentamentos irregulares e informais que a gente levantou. Só em Florianópolis eram 61 assentamentos. Isso significava 15% da área 15% da população da grande Flórida, da área conurbada vivia em áreas precárias e informais. Agora, vocês falam, mas tem tão pouco, parece que está mais ali no continente. Realmente. Inclusive, esse é um fato importante, porque se a gente for olhar só Florianópolis, a gente consegue ver o processo segregativo. Mas, para conseguir entender o motivo, as causas, né, e a repercussão, a gente precisa entender o todo, né? Por que a gente precisa entender o todo? Porque não adianta a gente querer ver só onde se concentra a riqueza, ou só onde se concentra a pobreza. Isso aqui é um todo, apesar das divisões político-administrativas, esse é um todo único. População que mora aqui, trabalha em Florianópolis. Esse vínculo, né, esse cotidiano é muito intenso. Né? É intenso e é uma tragédia. É uma tragédia pelo custo, aliás, não é à toa que o movimento Passe Livre começa em Florianópolis, né? Porque é incrível, né, como essa população, não é porque
porque reclama. Por que não reclama mais? Porque é impressionante uma população que mora aqui, trabalha para cá, ou mora em Santo Amaro de manhã, desce ônibus e ônibus, as pessoas gastam por dia R$17. É muita coisa. Né? Isso aqui, olha, para vir daqui para cá, depois você mais R$2,80, né? Isso aqui dava R$14. Né? É muito dinheiro. E a gente só consegue entender, né, o que acontece em Florianópolis se a gente conseguir entender esse tudo. Né? Isso, na verdade, não é só pensando na questão da segregação, mas pensando todos os aspectos que envolvem, né, as discussões mais gerais em que você quer entender como que se distribui as riquezas. Você só vai conseguir entender pobreza na África, pobreza na Índia, no Brasil ou na América Latina, se você entender a concentração de renda em uma série de países considerados, né, os países de primeiro mundo. Né? O Trotsky já colocava o desenvolvimento desigual e combinado. Né? Então, quer dizer, você tem que ter uma noção dessa totalidade para conseguir entender e explicar esse fenômeno. Então, aqui, só para... Na verdade, eu estou me prolongando mais do que queria, porque não era esse, mas esse daqui eu só estou colocando. Mas aqui, só para vocês entenderem, olha, essa imagem aqui é de uma favela que tem aqui, né, nessa pontinha, é nas dunas. É de uma comunidade que chama Ilha do Arvoredo, que o pessoal chama da Rua do Siri. Pena que não está dando para ver, isso aqui é impressionante, né, o local que essa comunidade mora. Isso aqui, eles estão tentando fazer uma contenção de dunas. Sabe o que é isso, gente? Geladeira. Geladeira, carcaça de geladeira. Que eles estão tentando conter as dunas para as dunas não invadirem as casas. Né? Eu tenho fotografias impressionantes disso aqui, no meu tirou agora. Pode passando. Só rapidamente para a gente ver que de repente as pessoas... Não existe favela, existe. Isso aqui é na área que é a mais pobre de toda a grande Florianópolis. Essa área aqui chama Frei Damião. Ela fica aqui, ó, na Palhoça. Ela pertencia antes ao município de São José. São José fica na divisa. São José, na época do Dagoberto, realmente não dava atenção para essa área e a comunidade pediu para a prefeitura assumir, a prefeitura de Palhoça assumir. Mas realmente as condições são, essa é realmente de toda a área conurbada a comunidade que tem condições mais precárias. E é uma comunidade que vive de catadores de lixo. Né? E é interessante que fica bem do lado de um grande empreendimento imobiliário, só tem um riozinho que foi lançado, que é a Pedra Branca. Né? Então, a gente já dá para entender o que vai acontecer com a Pedra Branca daqui uns anos. Eles vão realmente cercar. Vamos lá. Aqui é a Tapera da base, é uma que fica aqui no sul da ilha. Isso aqui é uma imagem da comunidade do Sol Nascente, que fica nesse ponto aqui, atrás do Floripa Shopping. Né? É uma área muito interessante, isso aqui, pena que a gente não tem tempo. Essa comunidade aqui, ela controla a água, ela controla a fonte de água, ela faz o controle, a limpeza, como chama? A caixa d'água. Não. Bom, enfim, eles armazenam, limpam, distribuem e administram a água. A água tem uma administração muito melhor que a Casan, a água é muito mais barata que a Casan e a manutenção é muito mais rápida. Inclusive, a população que mora do lado, que não é da comunidade, também quer essa água, porque é muito mais eficiente, essa comunidade é muito mais eficiente do que a própria instituição. Vamos lá. Bom, o que eu queria colocar, uma das questões, que a segregação, esse espaço, né, da pobreza e esse espaço da riqueza, que a gente vê que, se por um lado, em alguns momentos, elas têm proximidade, né, na maior parte das vezes,
elas não têm essa proximidade. Como a gente viu, a população pobre, ela vive na maior parte aqui na ilha, e não só na ilha, você pega São Paulo, nós temos aqui em torno de 450 quilômetros quadrados na ilha, você pega São Paulo, tem 1.500 quilômetros quadrados, você nem enxerga a pobreza. Porque você passa por São Paulo e você não consegue ver isso aí. Né? Em Florianópolis, a gente consegue ver muito levemente, mas a gente não consegue perceber a imensa pobreza que tem na área continental e em algumas partes da ilha que estão mais isoladas, né? Ou que estão em depressões, né? Que a gente não consegue ver. Mas, então, essa segregação espacial, ela resulta principalmente pelo processo de disputa, né? É uma disputa no processo, isso que eu vou querer mostrar para vocês, disputa no processo de produção, né, do espaço, né, e no processo de manutenção desse espaço. Né? Quando a gente fala produção, eu que estou chamando a atenção, é porque, olha, esse não é, a construção da cidade não é um dado do acaso, não é um dado da natureza. Né? Isso aqui é produzido, ele tem responsáveis, né? Ele tem determinações e tem interesses. Essas questões são muito importantes, porque senão a gente não consegue absorver exatamente quais são os elementos centrais nesse processo de disputa. Pode ir mais. Isso. Aqui, só para a gente ter uma ideia, no caso, olha, nesse espaço de Florianópolis, ó, nas áreas centrais, isso aqui é um dado de 2000, mas nas áreas centrais, e não mudou muito de 2010. 30%, a concentração aqui, recebiam acima de 20 salários mínimos, é muito dinheiro. E 8,5% até 2 salários mínimos. Então existia uma população pobre, mas a concentração, é isso que eu estou dizendo, a concentração é da população de mais alta renda. E aqui no Morro da Cruz, 61% recebiam até 3 salários mínimos. Então a concentração dessa população é de pobreza. E isso aqui, quando a gente fala 30%, recebia 20 salários mínimos em 2000, gente. No Brasil, 3,4% recebiam acima de 20, 3,4% da população recebia acima de 20 salários mínimos. Né? É claro que hoje, 20 salários mínimos é muito mais dinheiro. Né? No ano 2000, 20 salários mínimos equivalia a 83 dólares. Hoje, desculpa, um salário mínimo é 83 dólares. No ano 2010, um salário mínimo é 291 dólares. Né? Teve realmente teve um aumento significativo no valor real do salário mínimo. Então, esse é um aspecto que eu estou querendo mostrar, que ela desenha essas separações, né? Que às vezes são visíveis, às vezes são invisíveis. Então, a segregação, essa separação e essa apartação social, ela é produto, né, de um conflito, né, social, de uma separação de classes sociais, mas ela também é produtora desse mesmo conflito. Né? Por isso que a gente diz que uma cidade segregada não é uma cidade segura. Florianópolis, até a década de 90, não significa que não tinha. Inclusive, esse é um processo histórico. Né? Eu vou comentar com vocês que não havia esse processo de segregação. Mas hoje, sem dúvida nenhuma, é um processo extremamente mais consolidado. Pode passar mesmo. Aqui, só para a gente ter uma noção, extremos de renda em 2000 e 2010. Não sei se vocês vão conseguir ver. O azul é a população mais pobre. População até 3 salários mínimos em 2000. E o vermelho é a população de mais alta renda, acima de 20 salários mínimos. Aqui é a população de até 3 salários mínimos em 2010. Aqui é a população acima de 15 salários mínimos. Né? Tendo esse cuidado de que o valor do salário mínimo mudou muito, né? Então os termos comparativos. Mas o que eu queria mostrar para vocês aqui é esse detalhe do processo segregativo em Florianópolis, que ele se configura da seguinte forma. Primeiro, que é um processo histórico, não é feito de uma hora para outra, mas a estrutura dele, que ela foi sendo construída pelo menos durante 100 anos, ela se configura da seguinte forma.
a beira-mar norte, ela se concentra na beira-mar norte, se expande para essa região onde nós estamos, né? Região aqui do agronômica, Itacorubi, Córrego Grande, né? Saco Grande, e ela vai nesse eixo, formando Jurerê Internacional, Canasvieiras, Praia Brava, Ingleses ali, e mais aqui na Lagoa da Conceição. Então, é interessante que a gente tem um determinado eixo, tá vendo? De conexão. Então, é interessante que a gente vê dois processos aqui. Um é a autossegregação das elites, da população de mais alta renda. Isso aqui, você tem a segregação, a apartação da população de mais baixa renda. E isso se configura um outro aspecto também, não só a separação, olha, ilha e continente, mas dentro da ilha, a metade norte da ilha, né? Ela está concentrada aqui, né? Não é em qualquer lugar, olha, está concentrada em dois eixos, é o eixo da Via de Contorno Norte e a eixo da SC 401 e a SC 402. Né? Então, é interessante ver que são dois processos, um é de autossegregação da elite, o outro, que é muito importante também, é que a elite nunca vai se segregar só num ponto aqui, no outro aqui, no outro aqui, no outro aqui. Ela tem uma estrutura de segregação. E isso não é em qualquer... Isso é visível, não só em Florianópolis. Isso que eu estou colocando para vocês, não é uma questão conjuntural, é uma questão estrutural. Né? É em função das disputas que essas classes têm no espaço urbano. Então, o que você tem aqui é que você tem não só a segregação, mas você tem que fazer conexões dessas áreas. Você precisa fazer as conexões dessas áreas. Então, você tem uma tendência a aproximar, a criar eixos de conexão nessas áreas. A gente vai entender por que precisa ser feito isso. Bom, como eu estava falando para vocês, esse é um processo histórico. Esse é um processo que ele não começa, por isso eu digo que ele tem o caráter estrutural. Se a gente for querer entender, porque o governador Ercílio Luz, porque o governador Lacerda, que o governador Bornhausen e tal, como é que eles foram? Eles tiveram ações, evidentemente. Agora, você veja, por diferentes que nós passamos por ditaduras, né, por várias situações, mas a gente teve um determinado movimento, né, aqui no século XIX, e na década de 50, década de 60, isso aqui não está dando a cor, não está sendo muito interessante, mas eu estou mostrando em vários momentos históricos diferentes, 91, 2000, como é que essa população de alta renda foi se concentrando em algumas partes da cidade, isso aqui na área central da cidade. Tá? Então, esse é um processo histórico que ocorre ao longo do tempo, né?